Vamos lá, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal analisando a vitória do Flamengo contra o Bahia. E o pilhado ficou pilhado, meu amigo. Ficou pilhado por causa do Sampaoli. Nós vamos aqui analisar nesse momento. E tem também os comentários do programa da ESPN Brasil, entrevista com os jogadores do Flamengo. Vamos analisar tudo aqui nesse vídeo. Então já chega deixando o like, vai rapidinho nos comentários e escreva o que você achou da vitória do Flamengo. Jogou ruim? Foi um jogo ruim? O que você achou? Porque muita gente está criticando o Flamengo. Eu vi no vídeo anterior muitas pessoas falando que não jogou bem, que precisa melhorar, vai tomar um pau do Fluminense. Muita gente falando vamos ver o que a torcida está pensando nesse momento. Então escreva nos comentários a sua análise. Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil e também canal do Pilhado, link na descrição do vídeo como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Mais um jogo péssimo desse time do Flamengo. Eu não vou falar por resultado. Não vou. Me recuso a comentar essa partida de acordo com o resultado. Uma vitória injusta do Flamengo. Injusta porque o Flamengo não jogou nada. Injusta porque o Flamengo, com 2 jogadores a mais, ainda deixou o Bahia ter chances de gol. Injusta porque o Sampaoli mexeu mal demais no intervalo. Injusta porque o Santos não pode ser goleiro do Flamengo agarrando o que ele está ganhando. Péssima a atuação do Flamengo. Se o Flamengo jogar perto do que ele jogou hoje, se o Flamengo jogar melhor do que ele jogou hoje, mas um pouco melhor, ele vai ser espancado pelo Fluminense no Maracanã. Ele vai ser espancado na terça-feira se o Flamengo jogar perto do que ele jogou hoje. Uma atuação horrorosa. Eu nunca vi um time com 2 jogadores a mais jogar tão mal como o Flamengo jogou hoje. E isso aqui que a gente está colocando aqui é a mais pura verdade. Hoje, o Sampaoli e o Santos fizeram de tudo para entregar o resultado. Fizeram de tudo. O Santos não pode agarrar mais no Flamengo enquanto ele não melhorar a cabeça dele, o psicológico dele. O cara nem tinha tocado na bola ainda e levou um gol ridículo. Ai, Thiago, você é exagerado. O Ademir estava de cara pro gol. Mas o Ademir chutou mal, pegou mal na bola, a bola quicou. Antes do Santos, não foi em cima. Foi em cima dele a bola e ele espalma para dentro do gol. Eu nunca vi um goleiro profissional que espalma tanto a bola para dentro do gol como o Santos. Eu nunca vi. Não tem um lance que ele espalma a bola para o lado. Quando ele espalma, que foi contra o Atlético Paranaense, ele espalma para dentro da área. Para mim, a maior decepção em termos de contratações do Flamengo. O Santos chegou como goleiro de seleção, goleiro titular do Atlético Paranaense. Nunca fez a diferença no gol do Flamengo. Nunca! Eu repito, nunca fez a diferença no gol do Flamengo. Como que pode um goleiro de alto nível, um goleiro que custou mais de 17 milhões de reais, ter só atuações ruins pelo Flamengo? Gente, ele não tocou na bola. O primeiro lance que exigiu do Santos, ele falha. Foi ridículo o gol do Bahia. Agora, eu vou falar do Santos já, mas eu quero falar do Sampaoli. Porque o Sampaoli, ele fez de tudo para entregar a paçoca no dia de hoje. Primeiro, nenhum treinador troca 5 jogadores de uma vez. Desde que começou essa nova regra de você poder ter 5 substituições, eu nunca vi um treinador trocar os 5 de uma vez. Ele pegou no intervalo e trocou 5. Aí eu te pergunto uma coisa. Imagina se alguém se machuca. Imagina se algum jogador é expulso e você tem que mudar a forma de jogo. Imagina, ele não teria mais como trocar. Eu sou um crítico do Sampaoli? Não. Eu acho que o Sampaoli pode fazer esse Flamengo crescer? Acho. Mas hoje ele errou pra caralho. E ele errou feio no dia de hoje. Ele errou muito no dia de hoje. Por isso que eu falo pra você, se você quer um comentário que não vai ficar babando ovo,
Senta o dedo no like. Vamos bombar essa live aqui, porque eu não vou ficar babando o ovo de time que ganhou se o jogo foi horroroso, se o time jogou mal. Eu não tô aqui para mentir para os outros. Então, senta o dedo no like, compartilha esse link aí nos grupos de WhatsApp, deixa o seu comentário, porque foi ridícula a atuação do Flamengo. A atuação do Flamengo foi patética. Eu nunca vi, eu repito, eu nunca vi um time com 2 jogadores a mais em campo jogar tão mal e ser até pressionado como o Flamengo foi hoje contra o Bahia. O Bahia, ele até não parou de atacar. Qual era a tendência? Era o Bahia se retrancar e tentar achar uma bola, porque tinha 2 jogadores a menos. O Bahia não. O Bahia viu que o Flamengo não estava fazendo nada. O Bahia viu que o Flamengo não estava ameaçando. E o Bahia continuou jogando, porque o Flamengo não ameaçava. Era tipo assim, o Flamengo não está jogando nada mesmo, vamos com 2 a menos e vamos tentar fazer o gol. E foi prejudicado pela arbitragem. A primeira expulsão eu achei que mereceu. A segunda não. O Canu não dá uma cotovelada no Gabigol. Só que o VAR não podia chamar. Porque não foi o cartão vermelho direto. Foi o cartão amarelo e depois o vermelho. Me desculpa, não era para expulsão do Canu. Ele não dá a cotovelada, ele protege ali. Nem pega direito no Gabigol. Eu não achei merecida a segunda expulsão. Ou seja, a própria arbitragem ajudou o Flamengo. E o Flamengo não se ajudou. O Flamengo quase entregou a paçoca. Gente, não dá para um time com elenco como o do Flamengo jogar mal como jogou o Flamengo com 2 jogadores a mais. Não dá. O Flamengo é muito mais time que o Bahia. Mesmo com 5 reservas em campo. Se você for ver, a Arrascaeta estava em campo ainda. Bruno Henrique estava em campo voltando, Gabigol estava em campo, Vidal estava em campo, Ayrton Lucas estava em campo, Léo Pereira estava em campo. O Flamengo não podia jogar mal como jogou com 2 jogadores a mais. Eu estava até conversando com meu pai, a gente vendo o jogo, meu pai falava, gente, tá vergonhosa a atuação do Flamengo. Tá vergonhosa. José Asmar Filho, nosso analista, meu pai, ele dizia, é vergonhoso. O Flamengo não está conseguindo jogar melhor que o Bahia, que tem um elenco muito pior que o do Flamengo, com 2 jogadores a mais. O Flamengo, em momento nenhum, deu aquela tranquilidade pro torcedor. Pô, estamos jogando com 2 a mais, o jogo tá na mão, estamos pressionando. Não! Teve uma cabeçada do Bahia que passou perto do gol, que o Santos, para variar, já estava vendido. Já estava vendido. Então, esse Flamengo é uma questão que me irrita um pouco nesse Flamengo. Eu acho que o Flamengo está crescendo com o Sampaoli. O Flamengo está crescendo com o Sampaoli. Tá sim, tá numa crescente. Esse time do Flamengo tá jogando melhor, tirando o jogo de hoje. Tira o jogo de hoje, exclui dessa análise o jogo de hoje. Flamengo perdeu, jogou bem, mas perdeu gol pra caramba contra o Botafogo. Jogou bem, mas perdeu gol contra o Internacional. Jogou bem, mas deu mole lá contra o Atlético Paranaense, que o Santos falhou nos 2 gols. Agora, vinha jogando. O jogo de hoje, ele joga um balde de água fria no torcedor do Flamengo. Eu, como jornalista, eu dizia, o Flamengo tá crescendo com o Sampaoli. Depois do jogo de hoje, eu refleti, será que tá crescendo mesmo? Será que o Flamengo tá crescendo? Porque jogar o que tá jogando com 2 jogadores a mais é brincadeira. E aí, que eu vou falar de um problema desse Flamengo, que aí eu quero apontar pra ferida. O time é apático, sim. Esse time do Flamengo, o que falta muito para esse time do Flamengo, na minha opinião, é sangue nos olhos. Muitas vezes, na minha opinião, falta sangue nos olhos desse time do Flamengo. Ah, são jogadores acomodados, são jogadores chinelinho? Não. Não são jogadores chinelinho, não são jogadores que têm má vontade, mas eu acho que a acomodação está tendo sim. Qual tipo de acomodação? Porra, a gente já ganhou tudo no Flamengo. Somos uma geração super vitoriosa. Agora, isso para mim não é o suficiente. Sabe por quê? Porque eu sempre comparo esse time do Flamengo com o time do Palmeiras. O time do Palmeiras atual, ele é tão vitorioso quanto o time do Flamengo. Eles têm 2 Libertadores, eles têm Brasileiro, eles têm Copa do Brasil. O Flamengo tem um brasileiro a mais nessa sequência toda aí. O Flamengo tem 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Agora, esse Palmeiras do Abel Ferreira não fica acomodado porque já tem título pra caramba. Você vê o time do Abel Ferreira, os caras correm o jogo inteiro. Os caras dão a vida o jogo inteiro.
Eles têm sangue nos olhos. E é por isso que eu digo que, para mim, é desculpa esfarrapada quando alguém diz, esse time do Flamengo já ganhou tudo. Os caras estão acomodados. O Palmeiras também ganhou tudo. E o Palmeiras não está acomodado. Então, que o Dudu, que o Rafael Veiga, que o Rony, que o Gustavo Gomes inspirem esse time do Flamengo. Por quê? Que os caras têm tanto sangue no olho a mais que os jogadores do Flamengo. Porque, me desculpa, o que eu vi do Flamengo hoje no segundo tempo contra o Bahia foi uma vergonha com 2 jogadores a mais. Foi uma vergonha. Um time, para não se impor dentro de campo com 2 jogadores a mais, é acomodação, sim. É achar que o jogo já está ganho, sim. E não é assim que o jogador tem que se comportar. O jogador tem que chamar a bola, tem que atacar. Tava 3-2. Ou seja, o Flamengo tinha que fazer uma diferença maior. Porque uma bola que o Bahia achasse no fim do segundo tempo, uma bola empatava um jogo que era para estar ganho. Porque, me desculpa, você sofreu um gol com 2 jogadores a mais é uma vergonha. Se isso acontecesse, seria uma vergonha. Então, eu não vi em momento nenhum o Flamengo jogar assim. Vamos atropelar. Agora a gente está com 2 a mais, não vamos deixar os caras respirarem. Eu não vi isso. Eu vi um Flamengo apático. Eu vi um Flamengo sofrendo chances de gol, mesmo com 2 jogadores a mais. Eu vi um Flamengo sem chegar com muito perigo no gol do Bahia. Chegou uma vez com perigo, que foi aquela cavadinha, se eu não me engano, do Ayrton Lucas, que tiraram a bola na linha do gol. E o Flamengo tinha que ter feito muito mais do que isso com 2 jogadores a mais. Com 2 jogadores a mais, eu vou ser sincero, era pro jogo ter terminado pelo menos 5-2. Flamengo atacando, Flamengo atropelando, não deixando o Bahia respirar, aproveitando a diferença de número de jogadores em campo. E não foi isso que a gente viu. Eu vi de novo um Flamengo apático. Um Flamengo que parece que achava que ganharia quando ele quisesse. E futebol não é isso. Vocês viram que quase que o Bahia achou um gol no fim do segundo tempo. Ainda mais tendo o Santos no gol. Tendo o Santos no gol, você tem que sempre esperar que uma bola pode entrar no gol do Flamengo. Porque o Santos hoje, me desculpa a sinceridade, ele é um chama-gol. Sabe aquele goleiro que a gente fala que ele chama-gol? Que ele entra dentro de campo, o cara vai chutar de qualquer lugar, a bola vai entrar? O Santos hoje é um chama-gol. Então, você dentro de campo, vendo essa péssima fase do Santos, eu critiquei muito o Sampaoli por ter tirado o Matheus Cunha, mas eu acho que ele pediu para sair. Muita gente me mandou que ele sentiu a coxa, o Matheus Cunha. E tomara que ele se recupere a tempo pro Fla-Flu. Porque ter o Santos no gol contra o Fluminense na fase que ele tá é um perigo eminente. É muito difícil o Santos não sofrer gol, principalmente contra o Fluminense, que ataca o tempo inteiro. E o Diniz não é burro. Vendo essa fase do Santos, ele vai mandar o Fluminense chutar. Ele vai mandar o Fluminense arriscar. A fase do Santos, ela não é ruim, não. Ela é péssima. Ela é péssima. Quem tá tentando defender o Santos hoje, dizendo que o Ademir estava perto do gol, quem tá tentando defender o Santos dizendo que o Ademir hoje estava perto do gol, não entende nada de futebol. Porque a bola foi devagar, ele pegou mal na bola, e a bola foi em cima do Santos. Ele sai da bola, se vocês perceberem, a bola vai em cima dele, ele sai da bola para pular, e ele pula errado, e ele pula espalmando a bola para dentro. O Santos, eu costumo dizer, ele é aquela típica mão mole, né, que a galera no futebol chama de mão de alface. Ele não tem a mão firme, ele espalma tudo que é bola para dentro do gol. O Santos não é o primeiro jogo que ele quase entrega do Flamengo. Contra o Al Hilal, o gol do Vieto, o terceiro gol do Al Hilal, ele chuta forte, mas em cima do Santos. Ele ajoelha e a bola entra. Contra o Racing, a mesma coisa. O cara bate a falta quase que no meio do gol, ele ajoelha em vez de pular. Contra o Racing foi a mesma coisa, foi uma vergonha. Contra o Palmeiras, na final da Supercopa do Brasil, eu nem falo. Porque aquilo ali nem em pelada eu nunca vi na minha vida. Quando uma bola, ela vai em câmera lenta, em cima do goleiro, o goleiro estica a mão para pegar a bola e depois encurta o braço, ele retira o braço.
aquela falha, eu nunca vi igual na minha vida. E eu acho que eu nunca vou ver. Eu acho que eu nunca vou ver um goleiro profissional esticar a mão e tirar num gol como o Santos fez naquele gol do Palmeiras. Contra o Atlético Paranaense, o gol do Vitor Roque, o primeiro, uma vergonha. Gol de pelada. São Paulo ele vem com uma carga um pouquinho maior, que é exigir de um goleiro que já não estava com a confiança em dia, jogar com os pés, né? E aí não é o jogar com os pés de sair jogando com o lateral, né? Fazer um passe para um zagueiro, como a gente falou, é jogar lá próximo do meio campo, é correr riscos que talvez o goleiro não se sinta confortável, nenhum goleiro se sente confortável jogando próximo da intermediária. Imagina um goleiro que está sendo cobrado pelo torcedor, que a arquibancada, né, faz uma pressão, é responsabilidade, né? Você defender o gol do Flamengo como de outros grandes clubes. Então ele perdeu espaço, né, junto com essa perca de confiança. Para mim o Matheus hoje transmite muito mais segurança, né? Então, assim, o Santos é ótimo goleiro, ele foi contratado e tinha que ser contratado mesmo pelo trabalho que ele fez no Atlético Paranaense, seleção brasileira, enfim. Mas o momento dele hoje é um pouquinho mais complicado. O Matheus é mais jovem, mas transmite mais essa confiança para o torcedor, para o sistema defensivo, né? Um goleiro de personalidade também, o Matheus. Parece que ele consegue se impor ali, mesmo jovem, você olha para trás, os zagueiros ali, mesmo experientes, como Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, mas parece que é um goleiro que transmite essa segurança, que consegue se impor dentro de momentos do jogo. Então, assim, eu acho que o Sampaoli e o torcedor do Flamengo olha para esse incômodo do Matheus Cunha aí a respeito do jogo de hoje, olhando com um pouquinho de preocupação, torcendo para que ele se recupere e que na terça-feira ele esteja apto para enfrentar o Fluminense, porque na minha opinião, o Matheus é o titular do Flamengo em condições ideais e eu acho que o São Paulo também pensa assim. Sim. Ok, a gente já tinha dito dessa questão defensiva do Bahia, principalmente nas bolas paradas, ficou muito exposto isso no jogo de hoje, mas as possibilidades, como ele mesmo disse, mesmo em inferioridade numérica, de fato aconteceram, né? O Bahia não se entregou. Não, eu achei até que no primeiro tempo, né, o Bahia ele teve mais problemas na parte defensiva até do que no segundo. Né? Até por circunstância de jogo, quando você perde 2, você se fecha mais, né? Você fica um pouco mais ali com a linha um pouco mais baixa, porque você tem que se resguardar. Mas no primeiro tempo, bola parada, o Flamengo conseguiu aproveitar com 2 gols, né? Bola aérea. Isso tem que ser trabalhado pelo Renato Paiva. E em vários momentos, muito espaço, né? Espaço para o Cebolinha, para o Arrascaeta. O time estava sem as linhas, né, compactas, e isso é um problema que ele tem que também analisar. Eu entendo a visão do Renato Paiva, porque o Bahia fez um bom jogo. Acho que o Bahia teve mais posse de bola que o Flamengo, o Bahia finalizou mais do que o Flamengo, e o Bahia, quando estava com 9 jogadores no segundo tempo, teve a chance de empatar o jogo. Teve a principal chance da segunda etapa. Boas atuações para mim do Tassiano, do Cauli, muito bom jogador. E o Biel também, né? O Biel que foi já fez um outro bom jogo também. Bom jogador no meio campo, né? Tava no futebol do exterior e um cara que se encaixou muito bem nesse Bahia. Né? No segundo tempo, o Renato ele desfaz a linha de 3, né? Quando entra o Ademir para jogar com uma linha de 4, né? E vai tentando gerar esse repertório na parte tática. Eu acho que para um processo de trabalho, e a SAF ela acredita muito nisso, né? A gente falou sobre isso ontem aqui, sobre a questão do Luiz Castro. Ele está melhorando o time do Bahia. O início foi muito complicado, o time sempre com muitos problemas na parte coletiva, para criar e para se defender. Agora eu acho que o Bahia já consegue criar mais. Eu já consigo ver uma estrutura de time ali. Eu acho que ele tem que sentir orgulho, sim, porque em vários momentos o Bahia conseguiu controlar o Flamengo. Em vários momentos o Bahia foi mais forte coletivamente do que o Flamengo do São Paulo. Eu acho que é um time que ofensivamente produziu no jogo contra o Flamengo, né? Veio de uma derrota, né? Perdeu 3-0 para o Santos, e aí existe um questionamento. Lógico que o Santos também não tem um time que hoje de se encher os olhos, mas assim, na questão ofensiva eu acho que funcionou. Defensivamente tem muita coisa para corrigir, Glauco. É assim, um time que sofre da maneira como sofreu na bola parada, um time que deu tantos espaços para um Flamengo no contra-ataque, o Flamengo não soube aproveitar, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, é um time que jogou hoje com 3 zagueiros, com 2 jogadores na frente da área, mas são 2 jogadores muito leves, né? Jogadores que gostam de chegar na área. Então, o Bahia, em muitos momentos, povoou muito ali a entrada da área do Flamengo, só que deixava muitos espaços atrás, né? Então, assim, não é o melhor momento do Flamengo. Mas se o Flamengo tivesse uma tarde um pouco mais inspirada, poderia ter no primeiro tempo um placar ainda maior, porque teve chances de contra-ataque. Se enfrentar um time que tenha mais qualidade nessa transição, velocidade, e conseguisse concluir um pouco melhor,
o Bahia vai ter dificuldade. Então, assim, orgulho, lógico que se tem. Você enfrenta um gigante como o Flamengo, você, né, vira perdendo no primeiro tempo, no segundo tempo tem 2 jogadores expulsos e até o final, até o último minuto, te dá uma sensação de que você conseguiria empatar o jogo. Mas, assim, é um orgulho pela luta, mas tem muitas correções a serem feitas aí dentro de um sistema tático. Aí, ó, pro Renato Paiva, então, também usar os números desse jogo, já que ele vai falar tão empolgado com os seus jogadores, a gente traz para ele também para dar um molho aí, ó. O Bahia teve 52% de posse de bola contra 48% do Flamengo, chutes 20 contra 14, grandes chances 4 contra 5, ações na área rival 37-31, escanteios 10 contra 4 e expulsões 2 e nenhuma. Fê. Não, no segundo tempo, o Bahia finalizou 10 vezes. O Flamengo finalizou 5. E o Flamengo estava com 2 jogadores a mais. O que eu acho interessante é que no momento lá no início da temporada, né, que o torcedor do Bahia estava pressionando muito o Renato Paiva, ele falava muito sobre a convicção em uma proposta. Sim. E uma filosofia que não é uma filosofia só dele, é uma filosofia do Grupo City. Uhum. O Grupo City quer que o Bahia jogue com a posse de bola, quer que o time tenha esse controle, né, quer que tenha esse DNA ofensivo. E o Bahia conseguiu mostrar isso, pelo menos ofensivamente, o time produziu, em vários momentos controlou a equipe do Flamengo, teve mais posse de bola do que um Flamengo que tem um Sampaoli que, para ele, isso é inegociável, ele quer sempre ter a posse de bola. Eu acho que é um ponto positivo, mas também não dá para falar que o time está balanceado, eu estou com capeta. Defensivamente, ainda é um time com muitos problemas, um time que corre muito risco, né? Tenta pressionar alto e deixa um clarão no meio campo, fica uma avenida para ser explorada. E o Flamengo produziu o 3-1 muito por conta disso, porque aproveitou as deficiências no sistema defensivo que mostrou fragilidade, mas dá para ver trabalho, dá para ver um trabalho, dá para ver que é um time em evolução. Bahia 2, Flamengo 3 e a gente vai para Fonte Nova ouvir Fabrício Bruno, falou ali na saída dos vestiários. 5 jogadores de uma vez só. Como eu disse na coletiva pós-jogo ali, quando terminou o jogo, né? Acho que a gente conseguiu o que viemos buscar, que era a vitória. Mas a questão do desempenho, a gente não pode tomar contra-ataques que tomamos igual no final do jogo com 2 caras a mais, né? Acho que tem que manter a intensidade, manter a postura e, se possível, matar o jogo, tem que ser letal, porque se empata o jogo ali, a situação fica difícil pra gente. E como o São Paulo falou na entrevista dele, foram motivos de desconforto muscular e a gente não se inteirei muito no assunto. Então é descansar amanhã, recuperar e, se Deus quiser, todo mundo tá pronto para o grande desafio de terça-feira. Pessoal, o Sampaoli comentou em algumas das coletivas dele que o Flamengo em alguns momentos desliga dentro da partida. O Flamengo fez 2-0, abriu uma boa vantagem, sofreu um gol logo depois. Terminou o primeiro tempo vencendo por 3-1, no início do segundo tempo sofreu mais um gol, acendeu o Bahia no jogo de novo e podia ter tido até uma sorte ou um azar maior, né, não ter saído daqui com uma vitória. Você também entende que isso está acontecendo, né? Esse desligamento em alguns momentos cruciais da partida? Cara, é o que eu falei. A gente muitas das vezes fica tentando jogar com a sorte ao nosso lado, né? E vai chegar um momento que as coisas não acontecem. E na minha visão, a gente preza um jogo onde a gente tem que manter a posse de bola no campo adversário e concluir jogada para não sofrer contra-ataque. Então, com 2 jogadores a mais, é inadmissível você sofrer contra-ataque. Isso não pode acontecer. Eu acho que a intensidade ela tem que se manter, tem que se entregar, tem que se dedicar e fazer valer a superioridade numérica e matar o jogo. Porque, senão, uma hora os caras empatam o jogo e aí fica difícil pra gente. Mas a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar, ter o melhor entendimento do jogo, que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que a gente não venha ter esse sofrimento que estamos tendo. O Flamengo vem perdendo muitos jogadores por lesão. Eu queria saber como é que está a tua condição física para o jogo de terça-feira e se você já projeta esse duelo contra o Fluminense, os 2 jogos das oitavas, como o mais importante da temporada. Cara, hoje foi meu 11º jogo seguido atuando e sou um cara que me cuido muito bem, tanto no clube quanto fora dele. Então me sinto inteiro fisicamente, fico me vendo muita gente recuperando a minha velocidade, né? Então eu crio um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Acho que as coisas, todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se dedica. Eu mesmo sou um cara que não sou de dar bote porque eu confio muito na minha velocidade. Quando o Atlético Paranaense lá eu bati um pico, eu cheguei a quase 38 km por hora e muitas das vezes a gente recebe críticas desnecessárias, mas faz parte do processo. Se nem Deus agradou a todos, não vai ser o Fabrício Bruno que vai agradar.
Tá aí Fabrício Bruno falando, a gente já na nossa reta final, o programa acabando, mas nós queremos a participação de Elton Serra. Como assim? Sempre. Elton Serra, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Também queremos te ouvir a sua análise deste Bahia e Flamengo. Beijão. Beijo, Glaucia, boa noite para você, boa noite para o Donan, para o Capita, para todos e todos os fãs de esportes. Vocês podem ver, eu estou aqui na zona mista, né? Estou aqui nos bastidores da Fonte Nova e a visão de quem estava aqui, Glaucia, é, primeiro, né, de incredulidade do que o São Paulo fez no intervalo, né? Muita gente comentando o porquê de 5 substituições no intervalo, inclusive durante boa parte do segundo tempo, a preocupação era com o rendimento do Arrascaeta, o rendimento físico, já que era para poupar jogadores para o clássico contra o Fluminense, alguns se desgastaram bastante no segundo tempo. E outra questão foi a questão da arbitragem, né? Mais uma arbitragem muito contestável, uma arbitragem muito ruim do Paulo César Zanocelli, que fez aqui uma partida muito criticada, principalmente pelo Bahia, né? O Renato Paiva falou rapidamente sobre isso, não quis se aprofundar muito com relação à arbitragem, 2 jogadores expulsos, mesmo assim valorizando demais o que o Bahia fez no segundo tempo, com 2 jogadores a menos, conseguiu diminuir o placar, né? Ainda quando estava ali 11 contra 11, e depois acabou sendo de fato um time que jogou atrás para tentar jogar no contra-ataque e quase empata o jogo. Foi um resultado muito melhor para o Flamengo em relação ao desempenho. Agora, o torcedor do Bahia e o grupo do Bahia também sai muito satisfeito com o desempenho da equipe, apesar do resultado não ter vindo. Tem um jogo difícil contra o Santos agora pela Copa do Brasil, assim como o Flamengo tem um clássico pela mesma competição. Atmosfera espetacular, viu, Glaucia e amigos? 48 mil pessoas na Fonte Nova para acompanhar esse jogo. Um jogo que tecnicamente já não foi tão brilhante, mas entregou em emoção. E esse 3-2 realmente foi festejado pela torcida do Flamengo. O torcedor do Bahia saiu aplaudindo os jogadores, mas o Bahia segue ainda com sua instabilidade no campeonato. O Flamengo tenta essa reação dentro da Série A. Valeu, Elton. Beijão pra você. Ótimo fim de trabalho por aí. Antes da gente acabar, rapidinho, o Flamengo divulgou o boletim médico da galera. Everton Cebolinha, entorse no tornozelo esquerdo. Matheus França, pancada no joelho. Davi Luiz, dores no músculo posterior da coxa direita. Matheus Cunha, dores no quadril e na coxa direita. Vão ser reavaliados amanhã. Thiago Maia sentiu desgaste e pediu pra ser substituído. Beijo pra você. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver agora como o Flamengo vai jogar contra o Fluminense. Essa partida aí, complicado. O Flamengo precisa da vitória. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.